Amanhã, sou a Karen Alva, aqui do KLA, tem também as nossas sócias, a Mariana Cortez, a Melissa Pedro, aqui do KLA, o Marcelo Daban, aqui, nosso CEO. E esse evento foi uma ideia do Ricardo, da Bizap, para trazer o Juan, e também da 4E, conjunto com o KLA, para trazer o Juan. Então, eu vou apresentar o Juan aqui para vocês. O Juan Agência é doutor em Teoria Econômica pela USP, sócio da 4E e da 4 Intelligence, professor do INSPER, membro independente do Conselho de Administração do BNDES, foi sócio e CEO da Tendência Consultoria. Então, ele vai contar para a gente um pouco do que a gente pode esperar para o cenário. Bem-vindo, Juan. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia para quem está assistindo aí pelo Skype. A ideia hoje é, dentro dessa parceria Bizap-KLA, apresentar o cenário econômico, enfim, como é que a gente está vendo desenrolar para os próximos anos, em termos econômicos. Tem bastante coisa acontecendo, né? Tem toda a parte política que tem influenciado bastante a economia, tem um cenário internacional bastante complexo e que também nos afeta em grande medida. E a ideia é explorar um pouco esses assuntos, colocar a nossa perspectiva. Hoje a gente tem uma visão um pouco mais otimista do que a mediana de mercado, tá? A gente sempre esteve um pouco mais pessimista. A 4E é relativamente nova, tá? A gente vai fazer agora, este mês, 4 anos de mercado. A gente já faz isso há bastante tempo. Eu já faço isso há mais de 20 anos, né? Em termos de análise de cenário e tipo de análise. E nos últimos anos a gente sempre esteve mais pessimista do que a média de mercado, e infelizmente a gente acertou, né? Tem sido a recuperação mais lenta da história, né? Depois de uma crise como a que a gente viveu em 15 e 16, e no momento atual a gente tem uma perspectiva mais favorável. Eu vou contar exatamente por quê, mas a gente vê um momento particularmente positivo se iniciando agora no 4º trimestre deste ano ainda, com a liberação das contas do FGTS, que começaram agora no fim de setembro. Tá? Para começar a apresentação, vou falar um pouquinho de internacional, aí eu passo para o político, e aí a gente entra no econômico. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, questionamentos ao longo da apresentação. Cenário internacional bastante complexo, né? A gente tem um quadro de desaceleração importante acontecendo nas principais economias, né? Estados Unidos vendo um processo de recuperação razoavelmente bom, né? O desemprego lá está nas menores taxas em 50 anos, em 3,7%. O PIB já tem desacelerado, a expectativa é que continue desacelerando, e dentro deste contexto de desaceleração, com uma inflação relativamente comportada, está abaixo da meta de 2% do Banco Central americano. Mesmo nesse contexto de desemprego muito baixo, o Banco Central americano iniciou um novo processo de flexibilização monetária, né, de redução de taxa de juros, no qual já fez 2 reduções da taxa Fed Fund este ano. Né. Preocupa aqui, principalmente na questão americana, a posição de guerra comercial, principalmente com os chineses, num contexto em que, se isso se intensifica, o processo de redução do crescimento, tanto americano quanto global, pode ser um pouco mais intenso. Tá? Europa tem problemas particulares, como a questão do Brexit, né, que continua sem definição, tem ruptura, não tem, enfim, como é que vai se dar a saída. Tem dados de desaceleração um pouco mais intensos do que tem sido visto em outras economias centrais. A Alemanha já apresentou retração do PIB no último trimestre e tem uma possibilidade aí de uma recessão a curto prazo. Lá a política monetária continua estimulativa, bastante estimulativa, voltou o Banco Central Europeu a comprar ativos e várias linhas de taxas de juros em zero ou em patamares negativos, né, que é a novidade dentro desse novo contexto global. Destaque recente ao acordo comercial no âmbito do Mercosul, né, União Europeia e Mercosul, que tem efeitos não a curtíssimo prazo,
mais positivos para a gente a médio prazo. E China também num processo de desaceleração amplo, mas esperado, né? 6,2 é o último crescimento do segundo trimestre, é o valor mais baixo desde 1992, mas a gente tem que entender que é uma taxa mais baixa num contexto em que a contribuição para o PIB não é tão diferente, dado que o peso relativo de China hoje no mundo é muito maior do que era há 20, 30 anos atrás, né? O que preocupa aqui com China é justamente a questão de guerra comercial com os americanos, num contexto de trazer aí sim um risco de uma desaceleração mais intensa, né, que seria o hard landing, com potencial de trazer o mundo para um crescimento bem mais baixo. Tá? O risco global que se coloca agora é muito diferente do risco global que a gente viveu e a retração global que a gente viveu em 2008 e 2009. Tá? O contexto agora é de uma desaceleração global, um mundo que vinha crescendo 3,5%, 3,6% ao ano, que passa a crescer 3%, 3,1%, eventualmente 2,9%, ou seja, é uma redução do crescimento global aí de 0,5%, 0,6%, podendo chegar em um 0,8 ponto de porcentagem. Né? Então, assim, num cenário ainda mais drástico, a gente poderia ter o mundo crescendo algo mais perto de 2,5% e não nos 3%, que é a expectativa agora para o curto prazo. Tá? É um mundo também em que a liquidez continua bastante ampla. Né? Juro zero ou negativo na Europa, juro em queda nos Estados Unidos, então é dinheiro barato no mundo, mas é um dinheiro mais seletivo. Né? Aumenta-se a aversão a risco e não necessariamente esse dinheiro migra para países emergentes. Então, assim, mesmo nesse contexto de redução de juros nos Estados Unidos, tem sido observada uma valorização do dólar. Por quê? Porque o processo de aversão a risco tem sido maior, e aí na aversão a risco você vai para o ativo seguro, que é o título americano. Então, esse é o contexto global, é um contexto que não era melhor ter mundo crescendo, tá certo? Mas não é um contexto tão ruim, né? É um mundo crescendo, um pouco mais avesso a comércio, num momento em que o Brasil se abre mais a comércio internacional. Tá? Os nossos maiores problemas seguem sendo os problemas políticos. A gente tem um novo governo que tem batido bastante a cabeça na forma de governar e no momento atual, o que a gente vê? Trocas em termos de articulação política, que na nossa visão vão continuar não funcionando. A gente lá na 4E vai regularmente a Brasília, conversar não somente com os ministérios, né, e aí sobretudo o Ministério da Economia, mas a gente tem ido, sobretudo, conversar com os parlamentares, tá? Então a gente tem ido tanto na Câmara quanto no Senado, e com assessores dos parlamentares. E o que a gente vê? A gente vê um quadro de completa ausência de articulação política. Então, aquela questão, né, quando o Bolsonaro entrega a reforma da Previdência e diz, agora é com vocês, eu já fiz o meu papel, é mais ou menos isso mesmo. Então, assim, não há por parte do Executivo ações importantes, né, para aprovar uma agenda que é, por muitas vezes, do próprio Executivo. Então, assim, quando a gente olha a reforma da Previdência, apesar de uma articulação política extremamente deficitária ou até ausente por parte do Executivo, a reforma caminhou bem. Hoje deve ser votada no Senado em primeiro turno, assim esperamos, né? Esperamos que não haja um novo adiamento. E esse avanço da reforma da Previdência se dá justamente porque há um protagonismo muito importante do Legislativo em que você não via em outros governos, né? Ou seja, hoje você tem uma divisão de poderes um pouco talvez um pouco mais interessante, onde aparece esse protagonismo, e hoje a principal figura dentro desse protagonismo do Legislativo é o Rodrigo Maia, né? Presidente da Câmara. O Alcolumbre, presidente do Senado, também tem essa vontade, né, de ser protagonista, mas talvez por depender um pouco mais de governo, estar um pouco mais associado ao governo, dado que ele teve apoio, né, do Onyx Lorenzoni para a sua eleição, não conseguiu ainda, né, ele está um pouco mais preso, né, o Rodrigo Maia tem um protagonismo e uma independência importante em relação ao Executivo, o Alcolumbre nem tanto. E nessa
guerra de protagonismo é o que a gente vê a dificuldade para a próxima reforma importante, que é a tributária. Né? A reforma tributária está avançando tanto na Câmara quanto no Senado, né? A PEC 45 na Câmara, a PEC 110 no Senado, e o governo que prometeu para esta semana, no caso amanhã, as linhas principais aí da sua reforma, que perdeu recentemente o Marco Cinto, né? Que era um dos defensores da nova CPMF, né, do Imposto sobre Transações Financeiras, que continua sendo defendida pelo Ministério da Economia, né, que é uma coisa que o Paulo Guedes defende. Né? Mas, enfim, isso deve sair porque não há ambiente nenhum dentro do Congresso para aprovar nada parecido com uma CPMF. Diga. Professor, eu queria sua opinião. Quando fala em reforma tributária, qual a sua visão sobre a necessidade de observar qual é o tamanho do Estado em função da reforma tributária? Porque me parece que não há como fazer reforma tributária se não houver redução de gastos. Qual a sua opinião? A questão aqui, assim, em todas as reformas, seja na reforma que está na Câmara, seja na reforma que está no Senado, seja a própria proposta do governo que ainda vai ser apresentada, não se tem a expectativa de redução de carga. Assim, é uma reforma que não vai trabalhar com o tamanho do que está sendo cobrado, justamente porque a gente tem, de outro lado eu vou apresentar um problema fiscal de grande proporção, que ainda não foi equacionado, mesmo com a reforma da Previdência que tem avançado. Então, assim, a gente tem um problema de equilíbrio fiscal a curto e médio prazo. Ou seja, qualquer reforma hoje não tem espaço para redução de carga. Então, para que reforma? A reforma ela vem no sentido de mudar o sistema, tornar o sistema mais eficiente na cobrança e mais igualitário nos setores que estão sendo impactados. Então, assim, a reforma ela tem impacto tanto regional, na mudança, ou seja, todas as reformas elas têm a questão do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado, cobrado no consumo e não na produção. Então ela muda a questão, ela acaba, por exemplo, com guerra fiscal, né, ou tem o intuito de acabar com guerra fiscal, e do outro lado ela tem um impacto setorial muito relevante. Então setores hoje mais tributados do que a média vão pagar menos tributos, setores menos tributados vão pagar mais, né? Então a ideia é harmonizar um pouco mais as alíquotas. No caso, a reforma que está na Câmara tem uma única alíquota, né? E aí, claro, algumas exceções, tanto para cima quanto para baixo, mas poucas exceções. A reforma que está no Senado aí tem um conjunto de exceções muito maior. Né? Então, assim, em termos de estrutura, a reforma que está na Câmara ela é estruturalmente muito mais robusta, muito mais eficiente como reforma. A ideia do governo é tentar juntar as duas, colocar as medidas do governo e tentar amarrar numa coisa só. Qual que é a nossa avaliação? A nossa avaliação, por tudo que a gente escutou em Brasília, é que dificilmente a reforma da tributária sai rapidamente. Né? Muita gente tem que falar, não, a gente aprova esse ano numa das casas, primeiro semestre do ano que vem, isso aqui a gente aprova. Difícil. Porque, apesar de você não ter muito barulho contra a reforma, como teve na questão da Previdência, lembra que a Previdência é uma coisa que já vem sendo martelada há bastante tempo. Né? A questão aqui é que não estão claros ainda grupos ganhadores e grupos perdedores. À medida que os grupos ganhadores e perdedores comecem a ficar claros, os grupos de pressão vão aparecer, dificultando o próprio andamento, seja na questão regional, seja na questão setorial. Né? Então, assim, a nossa avaliação é que dificilmente a reforma sai ano que vem, talvez 2021. Mas ainda, com relação ao tamanho do Estado, não se ouve falar nisso, né? Mas assim, eu vou mostrar o problema fiscal. Não há possibilidade de redução de carga tributária num horizonte de uma década. Assim, talvez daqui a uma década a gente consiga começar a falar em redução de carga. Nos próximos 10 anos, dificilmente a gente tem redução de carga. Tem setorialmente,
mas compensada por aumento em outros setores. Ou seja, o bolo como um todo não tem como ser reduzido a curto e médio prazo. Talvez num horizonte mais longo, sim. Né? Mas a curto prazo, enquanto a gente está resolvendo o nosso desequilíbrio fiscal, não há como reduzir carga tributária. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque a nossa carga tributária já é alta quando a gente compara com outros países emergentes. Vale salientar também que é um governo que perde popularidade, perdeu rapidamente e continua perdendo, né? Perdeu nos primeiros 3 meses do ano, teve muita aquela questão do post que o Bolsonaro fez no Carnaval, depois estabilizou e nos últimos 2 meses o governo voltou a perder apoio, popularidade com a questão das queimadas na Amazônia e com a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos. Então hoje a gente tem uma situação em que o ruim e péssimo supera com bastante margem, hoje já fora da margem de erro, a avaliação positiva de governo. Isso aqui, obviamente, dificulta ainda mais as ações do Executivo. Né? O pior também, em termos de avaliação, o Bolsonaro é o mais mal avaliado em presidente primeiro mandato desde o Collor. Né? Aqui não tem o Collor porque não tinha pesquisa com 8 meses, mas ele está sendo mais mal avaliado que o Collor, que sofreu o impeachment. Vale salientar também, assim, a gente teve em Brasília, eu e o cientista político da 4E, em março, e em março houve bastante conversa em termos de será que este governo vai acabar? Apenas 3 meses de governo. Né? E a última vez que a gente teve mês passado, agora em setembro, não se fala mais em possibilidade de impeachment. Tá? Então, esse é um assunto que morreu, é um governo mal avaliado, mas é um governo que deve continuar pelos quadros. Tá? Bom, apesar deste quadro político um tanto quanto conturbado, a nossa avaliação é que a agenda econômica tem conseguido avançar e, em função disso, a gente deve observar um quadro econômico melhor daqui para frente. Tá? Então, se a gente olhar em termos de trajetória de recuperação, é um PIB que recupera muito pouco ao longo dos últimos anos, né? Depois das quedas muito fortes em 15 e 16. Então, cresceu 1% em 17, 1% em 18, vamos repetir esse ano 1%. No caso, 1,1, 17, 18 e 0,9 este ano. Bom, o último dado divulgado pelo IBGE já surpreendeu positivamente, foi o segundo trimestre, cresceu 0,4. Tá, para o terceiro se espera um crescimento marginal, né? O trimestre acabou ontem. E para o último trimestre deste ano se espera uma certa aceleração. Bom, baseado em quê? Baseado numa melhora da confiança e em dinheiro no bolso dos consumidores. Tá? Então, o governo está implementando a liberação de contas ativas do FGTS. Né? Foi um programa similar ao que foi feito pelo Temer em 2017, que liberou as contas inativas do FGTS, mas o programa atual ele é muito mais amplo em número de pessoas e famílias que vai ser impactada, com um cheque muito menor em termos de valor. Né? Então, se a gente pegar o programa do Temer, eram 44 bilhões de reais, só que eram cheques gordos, né, para poucas famílias. Hoje, o que a gente tem? Um volume similar em termos de total, são 40 bilhões de reais, mas é um cheque de até 500 reais, ou de 500 reais no máximo, por conta, tá? Então, dependendo do indivíduo, ele pode ter acesso a 2 ou 3 contas, que vai impactar muito mais classe de renda média para baixa, né? Diferentemente do anterior que impactou classes de renda mais altas. Então, assim, o impacto que a gente vê em termos de propensão a consumir do indivíduo que está recebendo esse valor é maior neste programa do que foi no programa do Temer, e setorialmente o impacto também é diferente. Enquanto o programa do Temer bateu, por exemplo, em automotivo e construção civil, este tende a bater no não durável, no semidurável, em serviços, né, que são cheques de menor quantidade. Com isso, a gente vê um processo de retomada do consumo mais forte já no 4º trimestre deste ano e primeiro do ano que vem, que, junto com fundamentos para o consumo que estão razoavelmente bons,
né? Então, assim, o emprego está crescendo, a renda está crescendo, o crédito está crescendo. E quando a gente olha os fundamentos do consumo, o consumo não está crescendo como deveria a partir dos seus fundamentos. É que fala, bom, por que isso não está acontecendo? Na nossa avaliação, o que está segurando o crescimento do consumo é um quadro de confiança extremamente deteriorado, né? Que recupera ao longo do final do ano passado, cai nos primeiros meses desse ano e está com uma recuperação super lenta. Este nível de 89,7, que é o dado já de setembro, é um nível baixo, tá? Índices abaixo de 100 mostram um consumidor pessimista. Ele está menos pessimista do que estava, mas continua pessimista. A nossa visão é que este processo de liberação de contas do FGTS pode ter um efeito sobre confiança, e aí, no fundo, a liberação acaba sendo um gatilho para uma retomada mais forte. Primeiro pelo próprio recurso, né, que está sendo injetado, e depois pela questão mais tradicional, junto com uma recuperação da confiança. Então, é um PIB que, na nossa visão, sai de um crescimento da casa de 1% e vai com um crescimento mais perto de 3% já a partir do ano que vem. Qual foi o efeito prático da liberação dos 48 bilhões do FGTS no governo Temer? Só para fazer uma comparação com o que pode vir a ser agora. Ele teve um impacto muito forte sobre o consumo das famílias no trimestre que ele foi liberado. Então, o consumo das famílias cresceu mais de 1% naquele trimestre. Desculpa, o PIB cresceu mais de 1%, o consumo das famílias foi o que puxou. Né? Então, assim, ele tem, quando fala assim, 40 bilhões, se compara em relação ao PIB, vai dar um 0,6 do PIB. Tá? Concentrado aqui em 2 trimestres. Para um consumo das famílias, que é 60% do PIB, então você está falando aí em injetar num horizonte relativamente curto, 1% do total do consumo das famílias, de forma adicional a todos os outros fatores, né? Então, assim, a nossa avaliação é que mais ou menos 2/3 do que está sendo injetado vai virar consumo em 4º trimestre desse ano e 1º trimestre do ano que vem. Então, é algo que a gente já está sentindo aí em dados do varejo, que a coisa está movimentando, né, e começa a movimentar a economia e muda o humor das pessoas, né? E a questão da mudança do humor aqui que pode puxar isso aqui, e quando eu apresentar os números de renda, emprego e crédito, aí, bom, a coisa tende a caminhar sozinha. Então, assim, a gente está muito confiante em que essa liberação pode ser o gatilho para, de fato, startar um processo de crescimento mais robusto. Tá? E aí, se perguntar, mas por que vocês estão vendo isso e os demais não estão, né? E aí, acho que a questão, eu tenho participado de muitas reuniões dos economistas no Banco Central, e se a gente olhar os últimos anos, os economistas do mercado financeiro vinham um processo de recuperação muito mais forte que não se verificou, né? Então, assim, teve banco que chegou a projetar PIB em 17, 18 acima dos 4,5%. Teve que crescer 1%, né? Por que eles chegaram a projetar 4, 4,5%? Não, porque a queda de juros, a gente nunca chegou a um juro de 6,5%, né, que era o juro que a gente tinha, agora está mais baixo, né, 5,5%. Isso aqui vai puxar consumo, vai puxar investimento, vai puxar isso, vai puxar aquilo. E a gente olhava para o quadro político e falava, bom, primeiro que esse juro não está chegando ao consumidor final por conta do spread. E 2, dentro deste ambiente político de denúncia, né, logo pós lá dos áudios da JBS, de uma eleição em 18 que não se tinha a menor noção de quem ganharia a eleição. Né? Então, você teve lá uma terceira via que foi lá e ganhou. Que não se sabe o que seria. Né? Então, assim, era tanta incerteza, a gente fala assim, por mais que você tenha liquidez, você tenha isso e aquilo, assim, não vai, a recuperação vai continuar lenta. E o quadro fiscal, né, numa ausência de reforma da Previdência, o fiscal completamente incerto da direção, colocando um risco de um cenário assim, o cenário sem reforma da Previdência era um cenário em que a inflação voltava a avançar de forma bastante elevada, né, em função do governo ter que emitir moeda para cumprir com gastos correntes. Né? Esse cenário vai sendo afastado com a aprovação da Previdência.
a incerteza vai diminuindo, os cenários vão afunilando, e a nossa visão é que, a partir de agora, né, reúne-se as condições da gente, agora sim, ter um processo de crescimento mais elevado. E aí, quando você vai para o mercado financeiro, assim, a minha impressão é que, sim, o mercado errou 17, errou 18, errou 19, aí vai projetar 20 e fala, bom, não, eu vou projetar 1,5, se vier mais é bônus. Né? Então, assim, de tanto errar o processo de projeção nos últimos 3 anos, muita gente fala, não, o PIB brasileiro é esse mesmo, é 1,5, não tem reforma, não tem aquilo que faça o país crescer, o crescimento é esse mesmo. A nossa avaliação é que não, assim, o crescimento baixo dos últimos anos teve razão em questões que estavam presentes naquele momento e que não estão mais presentes. Então, é como se a gente tivesse com o freio de mão puxado. E agora a gente está soltando o freio de mão. O país vai acelerar na nossa visão. Assim. A gente tem pouca dúvida de que isso é o mais provável para acontecer já a partir agora do quarto trimestre. Né? E aí também a gente vai olhar, bom, se isso acontecer, de fato eu vejo como um quadro positivo, ok. Né? Mas tem muita gente reticente em abordar um cenário como esse. Tem um ou outro economista de banco que está com esse cenário de aceleração. Até o governo está mais comedido e está projetando aí um crescimento mais perto de 2% para o ano que vem. Tá? João, diga. A gente tem visto aí notícias de uma retomada pouca, mas alguma coisa positiva na construção civil. Essa liberação do fundo de garantia pode impactar alguma coisa na liberação? Pouco. Pega mais na parte de reforma autônoma, isso aí, então, assim, vai pegar no varejista ali, na construção, um pouco de material, mas não é algo que destrava o setor. O que destrava o setor e é um movimento importante? A queda de taxa de juros, num contexto de, mesmo numa retomada de juros, o patamar que a gente vai chegar, ele é mais baixo. Está tendo um movimento de expansão de crédito imobiliário e isso vai bater, né? Esse tem uma concorrência dos bancos. Ontem mesmo o Bradesco reduziu a taxa no sistema financeiro da habitação normal, né? Para 7,3 a taxa mínima. Assim, tem um movimento dos bancos num contexto de Selic mais baixa, inflação mais baixa, justamente nessa ausência de um risco de um cenário de aumento de inflação à frente com a aprovação das reformas. Então, a gente vê um processo de recuperação do setor de construção, né, que começa num estágio um pouquinho posterior, mas quando ele vem a taxas acima do crescimento do PIB. Ele vem um pouquinho atrasado. E né? quando o governo se Minha Casa Minha Vida, com retomada, maior liberação. Mas aí você tem problemas de orçamento, né, para execução de programa, e a questão do investimento também, que bate na construção, do setor público está estrangulado e que é a variável de ajuste. Então, assim, não tem dinheiro público. Então, assim, vai ter que vir pelo privado. E a questão de regulamentação, concessão, tudo atrasado e demorado. Né? Então, assim, tem mudança de foco de BNDES, etc. Assim, mas todo esse processo para investimento de infraestrutura deve demorar um pouco mais a sair do papel. Tá? Um pouco aqui de abertura setorial em relação à retomada. Então, notem, consumo das famílias crescendo acima do PIB, tanto em 19 quanto em 20, então, puxando de alguma forma esse processo de retomada, e o investimento que vem atrás. Tá? Aqui teve um impacto no ano passado, tá? Esse número é um pouquinho mentiroso, porque teve uma questão contábil aqui de uma plataforma da Petrobras que entrou em importação e entrou em investimento, e antes entrava só o serviço que era importado, e agora a gente passou a plataforma para ativo brasileiro, tá? Mas é um processo também que vem um pouquinho mais forte do que o crescimento. Bom, o que dá sustentação a isso aqui? O FGTS dá um start, mas o que tem por trás é um mercado de trabalho bastante robusto e um mercado de crédito em expansão. Tá? Quando a gente fala no mercado de trabalho, o que a gente tem visto? Uma expansão em termos de criação de vagas que está muito melhor que o PIB. O emprego tem crescido na casa de 2% na comparação ano contra ano. Tem muito emprego informal? Tem. Tem muito conta própria? Tem. Mas em processos de recuperação, é normal que o início da recuperação se dê. Né?
com emprego de pior qualidade no início e que, paulatinamente, ele vá se tornando um emprego de melhor qualidade. Assim, tem muito motorista de Uber aqui? Tem. Mas ok. Né? Assim, o emprego está crescendo na casa de 2% ano contra ano e a renda das famílias também está crescendo. Tá? Mesmo o emprego formal tem crescido. Tá? Tem crescido aí na casa este ano, na média de 30 mil empregos, 33 mil empregos por mês. É um pouquinho menos do que foi no final do ano passado, mas é um ritmo suficiente para gerar esse ano quase 500 mil vagas de trabalho formal. É pouco frente ao que a gente perdeu, é pouco, mas é o início de uma retomada. Primeiro, então, de novo, é o informal e o conta própria, e paulatinamente ele vai virando emprego formal. A taxa de desemprego tem que cair, né, gradualmente. A gente está num momento de sazonalidade favorável, né? Então, primeiros 3 meses de emprego sobe, depois ele começa a cair. A gente está nessa atuada de queda que dura até dezembro, mas quando a gente tira os fatores de calendário, a gente vê uma queda aí gradual e lenta dentro desse contexto de recuperação lenta, né? Isso aqui aumenta a intensidade da queda no momento em que a gente passa, obviamente, a crescer mais. Eu sei complementar essa situação também de emprego que muda de perfil. É o que está acontecendo nos Estados Unidos também. Esse 3,7 lá, a crítica dos democratas é que, pô, caiu, mas piorou a qualidade. Mas é a forma de você sair mesmo por aí. Exato. Assim, tem muito indivíduo com diploma, que o diploma está na gaveta e o cara está dirigindo um carro por aplicativo. Ok, quando aparecer emprego na área dele, ele migra, né? Isso segurou a inflação baixa também. Também ajudou a segurar a inflação de serviços. Né? E aí, do outro lado, a renda. Né? A renda que, apesar desta recolocação de pessoas com salários mais baixos, tem feito com que a renda ainda assim suba. Tá? Isso aqui é o valor médio dos salários, está crescendo 0,4 esse ano, ou a expectativa é que cresça 0,4 esse ano contra o ano passado. Primeiros meses desse ano teve um aumento de inflação que comeu renda, agora a inflação mais baixa nos últimos meses, e a expectativa da renda retomar um pouquinho mais o seu poder de compra até o final do ano. E para o ano que vem, num contexto de aceleração de atividade, é uma renda crescendo aí mais perto de 1, que compondo com algo mais perto de 2 para o emprego, faz com que a massa de salários cresça quase 3%. Então, a massa de salários esse ano crescendo 2,4%, ano que vem 2,8%. Notem que este crescimento para a massa de salários, isso aqui já é controlado pela inflação, não está compatível com o crescimento de consumo das famílias, que está crescendo num nível inferior a esse aqui. Então, o que está acontecendo? As famílias, por conta da baixa confiança, estão fazendo poupança precaucional. Quando essa confiança retomar, esse consumo tende a acelerar. Acelerar, inclusive, ajudado por um mercado de crédito que tem se expandindo razoavelmente bem. Nesse contexto de queda de juros, taxas ao tomador final têm caído, não caído como deveriam, porque os spreads, notem, subiram nos últimos meses, então eles caíram até dezembro do ano passado e a partir de janeiro engataram um processo de alta. Ou seja, essa queda de juros da taxa básica não está chegando com a mesma intensidade, pelo contrário, né? Está sendo amortizado e muitas vezes o crédito às famílias tem aumentado o custo. Tá? Nossa expectativa é que isso é temporário e que os spreads, né, vão engatar um processo de queda. A gente tem um problema aqui concorrencial no setor, apesar do Banco Central dizer que não tem problema de concorrência, tem uma mudança muito forte na atuação dos bancos públicos, né, que aceleraram muito o crédito lá no período de expansão da Dilma, né, 2012, 2013, e depois você fecha a torneira, fecha um pouco mais a torneira com o Temer e fecha agora ainda mais com o Bolsonaro. Né? Então, tem sim, na nossa visão, em alguns setores, em algumas linhas, problemas de concorrência que fazem com que, obviamente, o banco aproveite para maximizar os seus retornos. Né? E aí, nesse contexto, o spread ainda está muito alto e o custo ao tomador final está alto, apesar da taxa básica estar baixa. Tá? Vale salientar que as famílias reduziram bastante o seu endividamento ao longo dos anos de crise e estão aptas hoje a tomar mais crédito, tem aumentado na margem. Então, nota, isso aqui é o comprometimento mensal
como porcentagem da renda das famílias, né, no pagamento de dívida, seja a dívida total ou excluindo a dívida imobiliária, né? Então você vê aqui os patamares que a gente está hoje, estão em crescimento, mas estão muito abaixo, né, do que estavam nos últimos anos, indicando que há espaço para as famílias se endividarem, né, e o consumo crescer também, fundamentado com o avanço de crédito. Você já consegue ver algum impacto dessas fintechs que estão oferecendo crédito? É muito pouco, assim, quando você olha em termos de percentual em relação ao tamanho do mercado como um todo, é quase que desprezível, né? Mas, enfim, é um movimento que vai continuar e que em algum momento vão assumir importância, vão impactar. Hoje o impacto é praticamente desprezível. Hoje você tem aí a relação crédito-PIB é um pouquinho abaixo dos 50% do PIB, né? E aí o grosso é setor bancário tradicional. Mas vai fazer uma pressão nos bancos? Vai, na medida assim, já tem feito, né, a questão relacionada a investimentos, batendo na questão de taxa de administração, né, na questão dos assessores de investimentos autônomos, agora tem o lado do então, assim, esse é um processo de aumento de concorrência, mas hoje ele é muito pequeno, né, frente ao todo, mas é um processo que deve ganhar força ao longo dos próximos anos. Hoje, no fundo, a gente está vendo uma menor competição justamente pela retração do posicionamento dos bancos públicos, né? E aí o que sobrou privado é maior e ele aproveita para maximizar. Então, assim, dentro desse contexto que se entende essa elevação de spread que a gente teve aqui nos primeiros meses do ano. Inflação não é um problema, por enquanto. A inflação tem né, pressionou nos primeiros meses do ano, até abril, a inflação chegou a bater 5%, os últimos meses acumulados deu 0,44%, nos últimos 4 meses, né, a inflação em 12 meses caiu para 3,4%, nossa visão é que deve subir um pouquinho até o final do ano, ainda tem um efeito deflacionário da greve dos caminhoneiros, né, subiu o preço em junho do ano passado, e depois você teve alguns meses de deflação no segundo semestre do ano passado. Inflação baixa ainda esse ano, ainda que um pouquinho superior à do ano passado, deve fazer o índice fechar esse ano em 3,6, bem abaixo ou abaixo da meta de 4,25. Tá? A nossa preocupação está para o ano que vem, porque neste contexto de recuperação mais forte de atividade econômica, juntamente com uma necessidade, sobretudo no setor industrial, de recompor margem de lucro, a gente vê algumas pressões aí para os preços que não estão sendo devidamente mapeadas pelo Banco Central. Então, a gente vê uma inflação que acelera para o ano que vem e que causa uma inflação um pouquinho acima da meta, lembrando a meta para o ano que vem é de 4%. Conhecendo qual é o risco com essa uniformização do tributo pelos setores, de você trazer os setores que vão ter um aumento de tributo, vão repassar isso, mas quem tiver a redução de tributo não vai repassar isso. Sim, num primeiro momento você aproveita para recompor margem, né? Aí o processo de concorrência faz com que o preço caia. Mas a recomposição de carga, né, assim, é que a gente acha que não sai reforma tributária, mas saindo uma reforma tributária, o que você tem? Serviço sobe, vai ser mais tributado, indústria vai ser menos tributada. Essa composição é danosa aos índices de preço, que tem um peso de serviço bastante alto, né, e cada vez maior. E vale lembrar que também entra a nova pesquisa de orçamento familiar dentro do IPCA, que pesa ainda mais no índice de serviço. Então, é algo que, se a reforma tributária sai nesses moldes, vai ter um impacto que não é exatamente inflação, né? Mas é uma mudança de preço relativo que bate nos índices e que pode causar aumentos acima aí das metas. O cenário internacional em esfriamento, quanto contribui para segurar essa inflação do ano que vem? Olha, ela tem contribuído já num processo de queda de commodities, né? A exceção do petróleo, por questões geopolíticas, questão transicionária, quando você olha commodities agrícolas, commodities metálicas, a aceleração global tem puxado os preços para baixo e tem compensado o processo de desvalorização do real. Assim, a desvalorização do real é inflacionária, mas a queda dos preços internacionais é deflacionária. Quando você compõe, o impacto fica mais ou menos neutro. Então, não está tendo impacto por aí. Está tendo impacto, na verdade, mais negativo por uma questão de queda de demanda, né? E aí
com impacto sobre as nossas exportações. Agora, tem algumas projeções de câmbio de alguma retomada de valorização do real, indo para 3,9, alguma coisa assim. Ele pode acontecer se eu vou abordar câmbio, se o quadro internacional ficar um pouquinho mais tranquilo, aí o câmbio volta a valorizar, né? Assim, a puxada que a gente teve no câmbio é principalmente o quadro internacional. Por quê? Porque domesticamente as coisas estão melhores, né? No sentido de que a reforma da Previdência que está sendo aprovada, ela é mais robusta do que se esperava, na média, no final do ano passado ou início deste ano. Então, assim, tudo mais constante, o câmbio deveria estar operando aí mais para 3,90, 3,80, até 3,70. Assim, essa diferença em relação às cotações atuais é o quadro internacional e a questão da guerra comercial, né, nos Estados Unidos e China. Tá? Só voltando aqui, questão de política monetária. Então, o Banco Central está num processo, retomou um processo de queda de juros nesse contexto de inflação baixa e atividade fraca. Já reduziu 2 vezes de meio ponto percentual, se ele está em 5,5%, a nossa expectativa é que a redução até o final do ano seja para 4,75%, tá? Mais uma queda de meio ponto e 0,25% na última reunião do ano, se não me engano, é em dezembro. Essas suas taxas é de final de ano? Final de ano, então essa aqui é a taxa final de ano. Então, assim, principal ponto aqui, o 6,5%, então assim, se a gente voltar um pouquinho para trás, assim, a taxa de 6,5% não atingiu a economia na sua plenitude por conta dos spreads elevados. Reduzir mais o juro agora não tem um efeito, assim, num contexto de spread ainda elevado, essa liquidez fica, de certa forma, empossada, né? E isso aqui não tem um efeito sobre a atividade econômica que teria em condições normais. Qual que é a nossa visão? À medida que a confiança retome, a atividade retome, o spread também cai, como eu comentei, né? E aí o efeito disso aqui sobre o mercado passa a ser bastante expansionista. O Banco Central tem que começar a reduzir o grau de estímulo. Notem o juro real projetado para o ano que vem, nesse contexto de inflação um pouquinho mais pressionada, é abaixo de 1%. Então, assim, a gente tem um juro muito estimulativo, cada vez mais estimulativo, e em condições de normalidade da atividade econômica, cabe ao Banco Central iniciar um processo aqui de normalização. A gente vê um processo de normalização que ocorre antes do que o mercado financeiro. O mercado financeiro está projetando alta de juros só para 2021, e a gente está projetando para 2020. Por quê? Porque a nossa visão é que este processo de recuperação mais forte já em 2020 começa a pressionar preços, começa a puxar a inflação para cima, expectativas para cima, e ele tem que começar um processo de aperto monetário de normalização. Então, a gente tem altas de juros aqui já a partir do segundo semestre do ano que vem. Tá? Ainda num contexto de juro baixo, mas caminhando para uma normalização. Tá? Por fim, a política fiscal. Né? A política fiscal continua sendo um grande problema, e é isso aqui que não permite a redução de carga. Então, o que a gente tem? Esse quadro aqui mostra gasto público e receita. Né? A diferença aqui é o déficit primário, aqui é excluindo ainda o gasto com juros sobre o estoque da dívida. Né? O que a gente tem? Bom, o primeiro ponto aqui a destacar é que o gasto público, em termos reais, né, controlado pela inflação, está andando de lado. Isso aqui é mérito do teto de gasto que foi implementado em 2016 pelo governo Temer. Então, isso aqui não aumenta porque não pode aumentar, por lei você tem que respeitar o teto. Né? Claro, com mudança de execução entre as diferentes linhas, né, de gasto em termos de direcionamento, você corta naquilo que você consegue cortar e paga aquilo que você é obrigado. As despesas obrigatórias seguem crescendo, como é a despesa previdenciária, despesas discricionárias são ajustadas. A questão é que a gente já cortou as discricionárias num nível além do que talvez devesse cortar, né? Então, investimento sofre, tudo acaba sofrendo. E do outro lado, uma arrecadação que recuperou bastante o ano passado e que esse ano está andando de lado. Tá? Primeiro ponto importante, assim, a regra do teto já se mostrou bastante efetiva em 2018.
que foi um ano em que o governo teve um excesso de arrecadação não esperado, aí na casa de 40, 50 bilhões de reais, e em ano eleitoral o governo não pôde gastar esse dinheiro. Não pôde gastar por quê? Porque se gastasse e aumentar isso aqui, estourar o teto. Assim, você teve um excesso de arrecadação que você não pôde gastar, em ano eleitoral. De onde veio esse excesso de arrecadação? Teve muito refis. Ah, tá. E aí teve, então foi receita não recorrente. Então assim, você conseguir estabilizar a receita nesses patamares aqui não é ruim, porque ano passado você teve muita receita não recorrente. O refis foi tão descontado, ainda teve esse excesso todo. E aí isso puxou a arrecadação e o governo não pôde gastar isso e teve que diminuir o déficit primário, né? Então, quando você olha para a meta primária, você teve um resultado muito melhor do que a meta. Quando você olha a execução do orçamento, o que você vê? As despesas obrigatórias continuam pressionando, você cortou a discricionária até onde deu, está fazendo a reforma da Previdência, que controla parte das obrigatórias, né? A Previdência é o maior gasto, o segundo é pessoal, tá? E aí você está na linha de começar uma discussão de reforma administrativa. Se incluir juros da dívida, qual que é o maior? Juros da dívida está fora dessa avaliação. O juro da dívida está fora, continua sendo Previdência. Previdência, juros da dívida é o segundo, passa a ser o segundo, né? Você entrar na lista. Eu acho que sim. Então, assim, qual que é o ponto aqui? A gente tem várias metas fiscais, né? Tem a meta de primário, tem o teto de gasto e tem uma outra regra chamada regra de ouro, que diz que o governo não pode se endividar para pagar gasto corrente. Tá? A questão é que, em relação ao teto e em relação à regra de ouro, a gente está mal. Está mal por quê? Porque, assim, se você tem mais gasto que arrecadação, a verdade é que você está se endividando para gasto corrente. Então como é que o governo conseguiu cumprir a regra de ouro? Ele conseguiu porque ele abordou outras fontes de receita, como a devolução do aporte feito ao BNDES entre 2012, 2010, 11 e 2014, né, os mais de 400 bilhões. E os ganhos nas reservas do Banco Central quando medidas em reais. Né? O Banco Central tem 380 bilhões de dólares em reservas, quando o real se desvaloriza, em reais elas passam a valer mais. Esse ganho das reservas e essa devolução do BNDES entra como crédito para cumprir a regra de ouro. Tá? Ele entra como crédito. Com aval do TCU. Tá? O TCU autorizou, então assim, está tudo certo. A questão aqui é que o que o BNDES tinha para devolver já devolveu quase tudo, e a questão das reservas vai depender do câmbio. Né? Então assim, quando você não tem essa brecha, você precisa de uma autorização do Congresso, já para esse ano já é insuficiente. Você precisa de uma autorização do Congresso para descumprir a regra de ouro. Então, você precisa de um crédito suplementar. Foi já aprovado para este ano. Aí você precisa de maioria simples, então é algo praticamente mais fácil de ser aprovado junto ao Legislativo. Mas notem, não cumprindo, crime de responsabilidade sujeito a impeachment. Tanto a regra de ouro quanto o teto de gasto. E o teto de gasto, o governo descobriu que tem um problema adicional, que é o seguinte: a forma que a lei foi redigida não permite o descumprimento do teto. A máquina pública trava antes de você romper o teto. Por quê? O orçamento tem que ser enviado respeitando o teto e depois, na execução, você tem que respeitar o orçamento. Ou seja, você não estoura o teto. Você trava a execução do orçamento, do gasto público, antes de romper o teto. Então, como você está na iminência de romper o teto, talvez seja ano que vem, se não for o ano que vem é 2021, cabe a gente rediscutir todas essas regras fiscais. É algo que já começou a ser discutido e que vai se intensificar o debate. Por quê? Mesmo com reforma da Previdência, como você tem regras de transição, o gasto obrigatório vai continuar aumentando e a gente está na iminência de romper o teto. Uma das sugestões do Ministério da Economia é, dado que a gente está se aproximando do teto, que o piso está subindo, ou você tira o teto, ou flexibiliza o teto, ou você rompe o piso e joga o piso para baixo, mantendo o teto. O que é romper o piso? É fazer a reforma administrativa e reduzir, aí sim, gasto com salário na administração pública. E hoje o governo, por entendimento do Supremo,
não pode, né, as 3 esferas de governo não podem reduzir salário de servidor público, mesmo se reduzir cargo horário de servidor público. Então, assim, o entendimento do Supremo foi, você pode reduzir o uso do teu funcionário público, ele pode trabalhar menos, mas você não pode reduzir salário. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar lá na Constituição de que é permitido reduzir carga e salário. E aí o Supremo não pode dar um entendimento diferente, mas isso precisa de uma PEC, maioria qualificada, um lobby em Brasília extremamente contrário a esse tipo de mudança. Então, assim, fazer reforma administrativa não vai ser nada fácil, né? E aí o piso vai continuar se aproximando do teto e a gente vai ter que discutir isso já no curto prazo, né? Então, assim, os problemas fiscais continuam aparecendo. A nossa visão é que você vai para o equilíbrio primário no prazo de 5 anos. E notem, lembrem que o Paulo Guedes, na eleição, disse: a gente vai zerar o déficit primário no primeiro ano. Vamos vender 1 trilhão de empresa estatal. Assim, uma coisa é a intenção. A execução, que tem as restrições políticas, demora muito mais, né? Pega só a questão da privatização da Eletrobras, que foi um foco do governo Temer. Não conseguiu privatizar, né? Continua como foco agora do governo Bolsonaro. Coisa super lenta, depende do legislativo, né? Então, assim, é uma coisa em que a execução vai muito aquém do que os desejos aí do ministro. E aí, nesse contexto, a dívida pública continua subindo. Esse ano deve estourar os 80% do PIB, caminhando aí para perto de 85% do PIB num horizonte médio prazo, estabilizar e começar uma trajetória de queda. Tudo que você está falando aí está mostrando a alta de juros. Mas a inflação deveria subir também com tudo isso? A inflação só por um processo de recomposição de atividade econômica mais forte. Não deveria subir bem mais? Com atividade bruta subindo, Selic subindo? Então, assim, a questão aqui é que, quando você olha assim, o comportamento da taxa de juros longa, né? Por que ela tem caído bastante? Porque a percepção que se tem é que o governo está conseguindo, apesar dos problemas fiscais de curto prazo, num horizonte de médio e longo prazo, você está conseguindo corrigir a dinâmica fiscal. Então, assim, a dinâmica ainda é altista, você ainda não conseguiu inverter isso aqui. Mas a expectativa é que você consiga, né, diante deste conjunto de medidas que está sendo implementado, fazer a estabilização e posterior reversão. Para dentro desse contexto que se integra. Agora, se você interrompe isso, aí esquece. Grande risco para cima, câmbio para cima, inflação para cima, volta todo o problema. Né? Então, assim, essa é uma agenda, de novo, a reforma previdenciária é super importante, mas é a primeira pedra. Né? Tem vários outros aspectos, assim, esse é um problema que a gente vai continuar vivenciando pelos próximos anos. Aí eu volto, é por isso que a gente não consegue reduzir carga tributária. Né? Diante deste problema, como a gente vai reduzir carga tributária? Não tem como. Se tiver alguma mudança de carga tributária, vai ser para cima e não para baixo. Infelizmente. Né? Para corrigir esse problema mais rápido, você deveria subir carga tributária. Tá? E por fim, câmbio. Né? Só uma pergunta. Aquela projeção ali, ela leva em conta alguma receita da privatização? Não exatamente. Né? Assim, qual é o intuito do governo? Privatizar e reduzir dívida pública. Né? Então, assim, se a gente conseguir aumentar a execução de privatização, ainda que a velocidade de redução do... Isso aqui é fluxo, né? O fluxo continue isso aqui, você consegue diminuir este nível de endividamento até estabilizar no patamar mais baixo, porque a venda de empresa estatal, a contrapartida que o governo quer dar é diminuir o endividamento público. Então, você vende a estatal, arrecadou tanto e liquidou dívida pública. O mesmo entendimento, se a gente tiver redução de reserva do Banco Central, né? O Banco Central começou a vender, não está muito claro, enfim, quais são os reais objetivos por trás da mudança de atuação no mercado cambial. Assim, se a gente se desfizer de reservas internacionais, a gente tem que usar esse dinheiro para abater dívida pública. Por quê? Porque quando a gente criou esse conjunto de reservas internacionais, a contrapartida foi o aumento de endividamento público, não era só para fiscal. Então, assim, entrou uma série de recursos no Brasil,
o Banco Central foi lá e comprou esses ativos, emitiu reais, né, ou deu reais em troca, e enxugou esses reais no sistema com aumento de endividamento do setor público. Ou seja, a contrapartida das reservas do Banco Central foi aumento de endividamento público. Então, no processo de reversão, você tem que ter a redução do endividamento público. O mesmo vale para o dinheiro do BNDES aportado pelo Tesouro. Todo o processo de devolução está sendo para reduzir endividamento público. Não é algo que, gerou aqui recurso, eu vou gastar esse recurso. Não. Ele está sendo integralmente utilizado para bater dívida pública. Então, nesses processos, a gente pode ter um quadro um pouquinho mais favorável do que está aqui para a dívida. Não para o fluxo, né, mas para o estoque. Por fim, câmbio. Câmbio, enfim, está super volátil aí a sabor das questões internacionais, que é o que tem puxado na margem um pouquinho mais. A gente vê um câmbio voltando um pouquinho, final desse ano fechando mais perto de 4, é uma posição que a gente já tinha desde o final do ano passado, né, mesmo quando o câmbio estava rodando ali em 3,60. Claro que as razões um pouco diferentes, né, a gente estava um pouquinho mais pessimista em relação à execução da Previdência, em relação ao que foi, e um pouquinho menos pessimista em relação ao mundo. Então, assim, internamente o quadro melhorou, mas externamente o quadro piorou, a projeção não se alterou, mas o fundamento por trás dela se alterou. Não fosse essa piora global, de novo, a gente teria um câmbio aí rodando talvez mais perto de 3,80 já hoje. Tá? Então, assim, se o Trump chegar a entendimentos com a China, o câmbio volta rapidamente aí abaixo dos R$4 por dólar. Como não é o cenário mais provável, nossa visão é que o quadro de comércio global vai continuar bastante complicado. A expectativa é que o câmbio continue pressionado tanto esse ano quanto no ano que vem. Tá? Então, em linhas gerais era isso. Sim, acho que o principal recado é que a gente vê um cenário de recuperação mais forte, que já se inicia ao final deste ano, né? E aí o que a gente tem recomendado aos nossos clientes se prepare para um quadro de atividade econômica que tende a ser mais favorável e bem mais favorável do que foi nos últimos anos. O que pode acontecer com a empresa para não se preparar para o cenário e o seu concorrente, obviamente, se aproveitar desse quadro de expansão. Vocês têm mais questões, mais perguntas? E ali no IB, no setor da agricultura, um crescimento de 0,6 para 3,6 em 20, que está sendo projetado. Aqui, assim, esse ano você teve um certo problema de quebra de safra, enfim. Para o ano que vem é uma safra crescendo, ainda está se plantando, né? Enfim, está a questão do que vai ser a próxima safra. Nossa expectativa é que você tenha um crescimento nessa linha, mas tem uma incerteza grande em relação ao clima, vai ter quebra, não vai ter quebra, de como é que vai ser a colheita aí no comecinho do ano que vem. Mas a expectativa é favorável em relação a esse ano, dado que esse ano você teve quebra, não foi tão grande, enfim, mas a expectativa é que ano que vem você possa ter uma safra um pouco melhor do que a que foi este ano, né? Não é o quadro que foi lá em 2017, que é o ano da super safra, né? Mas, assim, a gente está conseguindo manter o nível nos últimos anos pós-super safra. Então, a safra é bastante robusta e para o ano que vem a nossa expectativa é que você possa ter um pequeno acréscimo em relação àqueles níveis já altos de produção. Então, o principal é soja e milho. Em relação ao que ele disse, a construção civil, a tendência da Minha Casa Minha Vida é diminuir os investimentos? A questão da Minha Casa Minha Vida é falta de recursos, né? Então, assim, tudo que depende de investimento no setor público tem restrição orçamentária por conta daquele problema fiscal. E está dentro das despesas discricionárias de onde o governo tem margem para cortar. Então, assim, quanto antes a gente resolver o nosso imbróglio fiscal, dos diversas metas, vamos flexibilizar, não vamos conseguir romper o piso, não vamos ter que subir o teto. E assim, a nossa avaliação é que essa discussão não vai ser simples, né? Não vai ser simples. Assim, e tem um desejo dentro dos políticos, do público, de tirar o teto, né? E de liberar recursos e dar mais flexibilidade. Assim, na ausência de mudanças,
é o discricionário que sofre, dá um investimento, que não está na minha vida, e com potencial dano a programas sociais, que também estão dentro do discricionário, que não deveriam ser modificados, né? A gente sabe todo o efeito positivo que tem Bolsa Família em cima de redução de pobreza, né? Então, assim, você reduzir o orçamento de Bolsa Família para um país como o Brasil não faz sentido, né? Mas, eventualmente, possa ser algo que, num processo de estrangulamento fiscal e paralisia do setor público, para não cair em crime de responsabilidade fiscal, você passa a atrasar Previdência, Bolsa Família, salário de funcionário público, porque, que é o que a gente viu que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? A questão é, a gente está na iminência disso já acontecendo no ano que vem, né? Tem uma possibilidade da gente já romper o teto no ano que vem. Então, hoje a gente discute isso aqui. Enquanto a gente não resolver isso aqui, o orçamento público para a construção civil está apertado. Então, assim, o avanço da construção muito mais pelo mercado privado, né, por financiamento também privado, aí os bancos privados entrando com mais força na linha de financiamento, do que uma execução via setor público. Mas, ainda que setor privado, quando startar o processo, uma taxa de crescimento acima do crescimento do PIB para a construção civil, ainda que liderado por questões privadas e não direcionado de governo. A retomada agora para o quarto trimestre, a gente já começa a ver o setor de embalagem está rodando mais. Essa expectativa, sim, porque é a preparação, né, do próprio varejo. Assim, a informação que a gente tem é que o orçamento do Brasil já foi positiva para o varejo, né? Tem agora a questão do Black Friday, que também é importante, né? Se tornou um evento importante. Quarto trimestre é um período sazonalmente forte em termos de atividade econômica, de comércio, né? Em função das festas de final de ano. Com o dinheiro no bolso do consumidor, nesses 40 dias adicionais que estão sendo colocados, nós vemos que a gente tem tudo para, de fato, acelerar, e as empresas têm que se preparar, porque assim, se você não se preparar, o teu concorrente se preparou, ele ganhou o mercado em cima de você. É simples assim. Assim, as empresas estão enxergando isso, estão começando a se preparar, e de novo, assim, setorialmente o impacto é muito diferente do que foi a medida do Temer, né? Enquanto a medida do Temer encheu concessionária de veículo e a venda de automóvel teve um crescimento importante, agora a coisa é muito mais no varejinho, né? E regionalmente ele também é diferente, tá? Por quê? Porque como ele está em cima de emprego formal, né? Quem tem a FGTS é o cara CLT, né? Como o CLT ele é desproporcional quando se olha regionalmente, ou seja, sul e sudeste mais emprego formal na média do que o norte, nordeste e centro-oeste, o impacto também regional mais forte, obviamente, em sudeste e sul, nesse impacto da medida. Dúvidas, perguntas, comentários? Eu não resisto. Diga. Nós estamos numa casa aqui de societário. O que você percebe aí no mercado de capitais? Tem alguma coisa que você consegue perceber? Assim, tem uma mudança importante em relação a financiamento do setor bancário para a pessoa jurídica, né? Desde uma mudança do comportamento do setor público, então você acha que a principal mudança é BNDES, né? Assim, BNDES virou a chave completamente em relação ao que era o banco até 2014, então, assim, já começou a virar com a Dilma em 2015, né? Com o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. E continua virando desde então, né? Assim, o banco passou por, é o quinto presidente, né? Depois do Luciano Coutinho. Mas assim, quando você olha assim, tem duas questões importantes. A primeira é a mudança da TJLP para a TLP, né, no governo Temer, né, que mudou, como você acabou com o subsídio, dado que a TLP segue regras de mercado e a TJLP era definida de forma arbitrária, que tinha subsídios implícitos ali dentro. Então, assim, esse é um primeiro ponto. Então, assim, o BNDES perdeu a competitividade que tinha nas suas taxas. E dois, a mudança de foco. Né? Então, lá atrás,
muito empréstimo a grande empresa, que ia lá porque era mais barato mesmo, então assim, por que você vai tomar no mercado de capitais ou no setor privado tradicional, bancário tradicional, se você tem o BNDES com taxa subsidiada? Então assim, acabou o subsídio, muito pré-pagamento, inclusive o BNDES continua recebendo, né, de empresas que têm fontes mais baratas e que aí quitam um empréstimo aí que está obviamente mais caro. E aí esse foco hoje em pequenas e médias empresas, mais focado em infraestrutura e numa questão que é dar apoio na questão do processo de concessões e privatizações, né, para o setor público como um todo. Assim, nessa ausência dos bancos públicos no mercado de pessoa jurídica, empresas se mexendo e buscando fontes alternativas de recursos. Parte relevante está no mercado de capitais, né? Então debêntures, abertura de capital, etc. E uma parte menor, importante dentro do sistema bancário tradicional, né? Que de alguma forma está pegando parte do que o BNDES fazia, né? Se a gente voltar um pouquinho para trás, sim, o BNDES chegou a emprestar bastante recurso para capital de giro. Assim, banco de desenvolvimento emprestar para capital de giro faz sentido? É um mercado super maduro dentro do sistema bancário tradicional. Você quer ter isso como política de setor público? Eventualmente usa o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mas um banco de desenvolvimento não faz sentido financiar capital de giro, por exemplo, né? Essa é uma linha que foi cortada lá atrás com o Joaquim Levy ainda, né? Do nosso lado aqui, o que a gente tem visto são os bancos correndo atrás dos clientes que estão atrás de financiamento, bastante interessados, e fazendo emissão de debêntures ou das notas promissórias, né? Que agora tem a nota promissória que emite sem essa debênture, mas não precisa ser uma sociedade anônima. E num contexto de Selic baixo, né, assim, de rendimento mais baixo no setor público, também o investidor procurando alternativas de rentabilidade que casa com essa necessidade também do setor privado buscar fontes alternativas de recursos. Exato. Então, assim, o mercado de capitais caminhando, desenvolvendo bem dentro desse contexto de setor público com o pé no freio. De dívida, né? O mercado de equity que... Equity avançou pouco, diminuiu, assim, mas algumas coisas acontecendo em equity, abertura de capital. Então, assim, se você olhar o nível de abertura de capital e de emissões de ações em relação ao que você teve nos últimos anos, foi super favorável, né? Então, isso tende menos a abertura, né? Mas a gente deve ter algumas aberturas grandes agora, XP, por exemplo, agora entrou o processo da Vivara, né? Você tem várias empresas aí abrindo o seu capital. Né? Algo que tende a continuar ocorrendo dentro desse contexto. Né? Então, assim, o mercado de capitais tende a continuar avançando bem acima da média dos outros setores. Eu acho que eles são mais animados. Porque nos últimos 3 anos eu tenho dado bastante palestra e o contexto era, você fala, a recuperação vai ser pior, vai demorar mais, vai estar mais difícil aqui. E aí o ambiente era sempre as pessoas saírem mais deprimidas do que entravam na reunião. Né? Agora, pelo menos, a gente está com um cenário mais favorável, sempre frisando aí pelo fundamento, aquilo que a gente de fato acredita, né? Então, é uma coisa construída de forma fundamentada e a gente enxerga de fato um momento atual como um momento mais positivo, apesar de um governo que mais atrapalha do que ajuda, né? Se o governo ajudasse, poderia ser um cenário ainda mais positivo. Será? Eu tenho dúvida. Não, seria. Eu acho que a distribuição foi tão grande, né? Que agora para reconstruir mas assim, as coisas têm avançado, a gente está conseguindo corrigir o plano fiscal, agora vem dinheiro no bolso, então assim, se a confiança conseguir dar uma recuperação, e aí é nisso que o governo tem atrapalhado com declarações, etc. Então assim, tem uma questão de confiança que está, de certa forma, dificultada, né, por esse quadro político tanto quanto complexo. Mas a nossa visão é que o econômico tem conseguido avançar, apesar disso tudo, e que a gente passa a colher um quadro econômico de produção, consumo, investimento mais favorável. É isso. Obrigado.